Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um conteúdo em parceria entre o 45 Minutos e o Game Arena. Eu sou Fred Figueroa, estou ao lado de Cássio Zirpoli, de Thiago Minhoca, e o nosso foco aqui é a sexta rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Sexta rodada que vai ter 5 jogos no sábado e 5 jogos no domingo. E é uma rodada que ficou entre jogos da Libertadores e da Sul-Americana, para os clubes da Série A que estão nessas competições, e já na terça-feira tem Copa do Brasil. Então, vamos debater aqui as estratégias de várias equipes que estão aí divididas entre 2, 3, algumas até com 4 competições em curso, já que a Copa do Nordeste está paralisada. E por falar em Copa do Nordeste, a gente vai começar esse programa com um clássico da região, o terceiro clássico da região nesse Campeonato Brasileiro. Esse Campeonato Brasileiro que marca o recorde de equipes do Nordeste dentro da Série A, são 5. E nesse sábado, na Ilha do Retiro, teremos Sport e Fortaleza. Cássio, um jogo que coloca duas equipes que atravessam períodos de turbulência, períodos de crise frente a frente. Agora, são crises bem diferentes. Dentro, cada um olhando para si mesmo, existe uma crise. Mas não há como comparar o momento do Sport com o momento do Fortaleza. São crises paralelas, mas não são crises que dialogam entre si, né, Cássio? Fred, alguns números até aproximam, né? Tipo, 7 jogos sem vencer. Então, o Fortaleza está 7 jogos sem vencer, o Sport está 7 jogos sem vencer. Mas aí você olha a classificação do brasileiro e vê que, opa, tem alguma coisa aqui. Como é que pode estar um número próximo desse e a diferença de pontos? O Fortaleza não vence desde a estreia no brasileiro. Aí somam os jogos da Libertadores e o Sport não vence desde o jogo de ida da final do Pernambucano. A volta da final do Campeonato Pernambucano já foi durante o brasileiro. O Sport perdeu, foi campeão nos pênaltis, mas perdeu no tempo normal. E aí foi empilhando derrotas. E para aí, eu acho que a diferença para aí. O mau momento existe para os dois, mas o questionamento, quando você vai para o questionamento do trabalho, cada um realmente pega um caminho muito distinto. O do Fortaleza é um questionamento sobre a capacidade que o elenco tem, ainda não mostrou esse ano, é verdade, trouxe alguns reforços, mas não mostrou esse ano, mas que, sobretudo, que o técnico tem. Tanto é que o Vojvoda está no seu 5º ano no Fortaleza. Botou o time na Libertadores 3 vezes. E está disputando mais um agora. Mas o momento dele, tanto da escalação quanto de substituições, com algumas insistências, como no último jogo da Libertadores, com o Borreiro e ter entrado, enfim, algumas escalações que parte da torcida já está chateada com a insistência, mas o treinador tem o crédito para fazer todo o acerto que ele teve nos últimos anos em relação ao clube. No lado do Sport, curiosamente, existe a mesma coisa, só que com um treinador que não tem lastro algum para isso. Mesmo... mas Pepa subiu o Sport, Pepa foi campeão pernambucano, o Sport, subiu o Sport, o time precisando de um resultado na última rodada, foi campeão pernambucano diante de um time intermediário, perdendo o último jogo, a falta mais de 10 derrotas no ano. Então, assim, o lastro que o Vojvoda tem ainda é, por exemplo, para poder perder esse jogo. O de Pepa, eu não sei. O de Pepa, na verdade, a impressão é que esse prazo já esgotou e que ele continua sendo treinador e sem ter muita explicação, vendo de fora, Fred. Então, na hora que você vai, o questionamento que cada treinador tem, para mim, os caminhos já ficam muito distintos. Aí também tem a questão dos desfalques. O Fortaleza não tem Brits, perdeu o Davi Luiz, o processo, ele foi protocolo de concussão. Eu ia falar processo, mas é protocolo. Protocolo de concussão, então, ainda que tenha sido na Libertadores, é óbvio que não faz a menor diferença o torneio, o que vale é o tempo que você tem que ficar fora. Então, ele teve o protocolo do jogo da Libertadores, está fora. Então, teoricamente, o Fortaleza tem 2 zagueiros, 2 ótimos zagueiros fora. Moisés, um carrasco do Sport, não deve jogar. Moisés que fez todo o jogo. O Fortaleza não perde do Sport há 7 partidas, Fred. São 5 vitórias do Fortaleza e 2 empates. A última vitória do Sport, acho que foi em janeiro, março de 21. Não. De 20. Não, isso mesmo, de 21, que o brasileiro de 20 ele termina em 21, né? Foi até um gol do Thiago Neves, acho que é isso. E é muito tempo.
Então, assim, e nos últimos jogos, mata-mata, final da Copa do Nordeste, semifinal da Copa do Nordeste, Moisés sendo esse carrasco, não deve jogar. Para o Fortaleza é para sentir, porque tem um jogador que funciona muito bem, que o torcedor do esporte já teme um pouco se esse desfalque for confirmado. Detalhe, uma lesão dentro de um lance de comemoração bizarro, aquele lance de Davidson, que acabou, tipo, não foi o cara sentiu a coisa, foi assim, na comemoração de um gol que foi anulado, o gol foi anulado, ele acabou se machucando. Mas o Sport também tem seus desfalques. O possível desfalque foi noticiado já no E45, no GE, de Sérgio Oliveira, do português Sérgio Oliveira, o que é muito curioso que pelo lado do Sport, nessa derrocada que o time vem passando no início do Brasileiro, os dois jogos, na ótica do Sport, os dois jogos mais pontuáveis foram contra Bragantino em casa, olhando a tabela, e contra o Fortaleza agora. Aí o Sérgio Oliveira não joga justamente esses dois jogos. Porque o Sport jogou em outros jogos, o cara joga o jogo todo, acabou forçando, enfim, é uma análise de tabela um pouco questionável da direção, e se o Sport não tiver esse meia, tende a ter um meio campo completamente mudado. No fim das contas, vai ser um jogo de um time que ainda não na minha opinião, de um time que ainda não se encontrou na temporada, contra um time que você não sabe nem qual é o time. Então, assim, o jogo, a parcial, por exemplo, tem 2 dias que o Sport lançou uma parcial de 9 mil ingressos. Se não lançou outra parcial, é porque não saiu muito disso. Se tivesse 13 mil, já teria, 14 mil já estava em outra. Se a última foi de 9 mil e passou 2 dias e ainda não atualizaram, fique certo que é porque ninguém esqueceu, não. É porque não teve muito. Então, é um reflexo já do momento que o torcedor do Sport está vendo em relação ao time, essa desconexão. Fosse outro time com uma crise menor do que a do Fortaleza, outro time seria favorito, Fred. Nesse caso, acaba sendo um jogo onde o lado vencedor talvez alcance esse resultado em cima da crise do outro, mais do que nos próprios méritos. É isso, Cássio. Crise contra crise, mas como a gente já trouxe aqui, crises de pesos e consequências muito diferentes. Tiago Minhoca, na conclusão, Cássio pondera que não fosse esse momento do Fortaleza, mesmo visitante e mesmo com desfalques, ainda que os desfalques estejam dos dois lados, a gente apontaria o Tricolor como favorito para o jogo. Eu queria essa tua visão, porque talvez nas últimas partidas a gente tenha identificado uma leve melhora no Fortaleza, um aumento da competitividade, um time um pouco mais coeso. Será que tijolo a tijolo a gente já identifica que o Fortaleza dessa vez não foi uma chave que vira rápido? Talvez pelo caminho mais longo o Fortaleza está se equilibrando nesse campeonato? Fred, até para começar, né, para abordar um pouco mais sobre a questão do Moisés, que o Cássio estava mencionando, mas realmente, de fato, ele vai ficar de fora, até porque vai ser um período de mais de um mês. Desfalque considerável, então. Um desfalque bem considerável, que, aliás, tem pesado muito nos últimos jogos, né? Basicamente, Alanzinho, que veio do Ferroviário, chegou agora, basicamente está sendo a única peça, mas já teve aí a volta do Breno Lopes no último jogo, um jogador a mais e que provavelmente pode ser o titular, já que está retornando aí às atividades, aos jogos, né? Como foi no jogo do meio de semana lá na Colômbia. Eu confesso que eu olho para esse jogo e vejo uma certa similaridade pelo contexto, claro, cada um, né, no seu patamar, cada treinador, Vojvoda, 5ª temporada, Pepa está no seu 2º ano com o Sport, mas me parece muito parecido com o que os dois clubes atravessaram ao longo dessa temporada, né? Muitos tropeços antes de começar o Brasileirão, e no caso do Fortaleza, né, o Sport não teve aí uma competição a mais, no Fortaleza disputar a Libertadores, são os dois treinadores com mais derrotas nessa temporada, se a gente olhar os 20 clubes da Série A, né? Pepa já tem 10 derrotas nesse ano de 2025, Vojvoda tem 9, sabe assim? Então, são muitas derrotas que os torcedores, de uma maneira geral, tanto de Fortaleza quanto de Sport, se perguntam, né, assim, o porquê que os treinadores insistem em determinadas peças que não têm funcionado e dessa maneira que eu deixo o jogo imprevisível. O Fortaleza, de fato, melhorou desde o jogo do Inter, mas muitas vezes não consegue ser estável durante o jogo. Estava jogando muito bem contra o Inter, poderia ter vencido com um gol de bicicleta ali anulado por centímetros, mas não teve a capacidade de criar uma outra jogada para de fato vencer.
diante da equipe do Vitória, chegou a quase virar a partida, mas, de novo, falhas defensivas acabaram custando até uma derrota para um Vitória que também veio de uma sequência muito negativa, né? O Vitória veio de 8 jogos sem ganhar. No jogo do Palmeiras, também tomou 2 gols, ainda correu atrás, perdeu a chance do empate, e agora contra o Bucaramanga também tinha totais condições de matar o jogo, acabou não fazendo e acabou cedendo o empate no final. Quase então, na última bola do jogo leva virada, né? O leva virada. Ele perdeu uma bola sem goleiro na barra. Perdeu o gol ali, meu irmão. Assim. Então, assim, o que a gente observa é que, e aí, já que você perguntou mais do Fortaleza, né? É que emocionalmente a equipe dentro de campo não está conseguindo ser segura, sabe? Mesmo apresentando, às vezes, um bom futebol em certa parte do jogo, não consegue fazer do bom futebol, obviamente, o placar. E quando acaba sofrendo alguns ataques, acaba cedendo, e isso é uma característica que a gente tem visto, né? Eu acho que tanto, apesar do Fortaleza ter dado essa melhoria, e aí também falando um pouco do esporte, o esporte apresentando uma queda, porque também nas primeiras rodadas tinha um cenário mais positivo, até pelos confrontos que teve, né, inicialmente, mas do que a gente viu na rodada passada, diante do Corinthians, ali praticamente se tornava quase que algo muito evidente, né, que dentro de campo a equipe não estava conseguindo de maneira nenhuma ser competitiva. Não à toa o esporte está bem distante ali do pilotão da galera de 4, 5 pontos. O esporte está a 2 rodadas para sair na série o único time de ser vitória, né, Minhoca? E ainda que tudo dê certo, porque está um embolo danado. Então, esse contexto, que é o Fortaleza, está com 5 pontos. Nem está com grande pontuação. 5 pontos em 5 jogos, 33% é bem uma pontuação de uma equipe que a gente imaginaria que o Fortaleza atravessasse. Então, em resumo, eu vejo um jogo em aberto. O esporte tem um fator mando, mas é um fator mando que não sabemos como as coisas dentro de campo vão acontecer, porque se o Fortaleza faz o primeiro gol, é um contexto na ilha. Perdeu as últimas 4 partidas na ilha, Minhoca. Isso. Altos. E o próprio vídeo que rodou esse ano, o vídeo de Tinga, do Fortaleza, no vestiário, falando, ó, se aguentar 10, 15 minutos aí, a torcida pode ir contra. E quando esse vídeo foi feito, o ambiente do esporte era melhor do que o que é hoje. Sim. Então, assim, aquele vídeo talvez tenha mais fundamento agora. E aí, é um outro ponto que eu trago, né? Aquele confronto que teve na Copa do Nordeste, eu até acho que foi um jogo até parecido, porque eu lembro que a gente até comentou nos nossos canais, né, Fred, que aquele jogo foi aquela primeira avaliação do elenco do esporte, por exemplo, o próprio Fortaleza pegando um contexto que nunca tinha vencido na ilha. Então, muito no comecinho do ano o jogo. Muito no comecinho do ano. Foi um jogo que o primeiro tempo foi até, digamos, disputado. Quando o Fortaleza abriu o placar, até com o gol do Moisés, o esporte foi para cima, quase conseguiu um empate e ali no contra-ataque fez um 2-0. Mas eu lembro que foi um jogo bastante equilibrado, assim, não foi um jogo de total dominância de um. Claro, Fortaleza também viveu o melhor momento até do que está vivendo hoje, mas foi um jogo também parecido. Curiosamente, ali foi aquela última vitória fora de casa do Fortaleza. De lá para cá, não mais venceu. Ou seja, tem muitos elementos negativos para cada lado. Alguém vai se aproveitar ou os dois acabam não conseguindo resolver. Se abraçando, né? Para continuarem os dois nas suas crises. Eu acho que existem elementos em comum, como foram passados aqui. E quando a gente puxa o jogo que aconteceu lá no começo da temporada pela Copa do Nordeste, 2-0 para Fortaleza, se você transporta de lá para cá, você percebe que o trabalho de Pepa, ele rodou e não sai do lugar. Eu acho que isso é muito emblemático, porque o Sport que vai enfrentar o Fortaleza, Minhoca, vai ser basicamente o mesmo time. Vai ser basicamente o mesmo Sport que enfrentou o Fortaleza ali no começo do ano. Porque as peças que chegaram e qualificaram o Sport, elas estão fora por motivos diferentes. O Sport naquele jogo colocou em campo como volante Zé Lucas. Um garoto que ali tinha 16 anos, já completou 17. Eram as suas primeiras partidas como profissional. A gente achava que ele não ia aguentar, dar sustentação no jogo contra o Fortaleza. Ele foi bem no jogo. Ainda que o segundo gol ele tenha ficado marcado por não ter acompanhado, ele tinha jogado os 90 e tantos minutos. Né? Realmente ele ficou numa situação ali de contra-ataque extremo. Não cabe colocar a culpa nele. Mas de lá para cá, o Sport trouxe um volante de um altíssimo investimento. Trouxe Rivera, 17 milhões de reais.
E é um jogador que, quando chega, muda a cara do time. Rivera está suspenso. O Sport não trabalhou os cartões de Rivera para ter um time mais forte num jogo com maior chance de pontuação. Como o Cássio já trouxe, Sérgio Oliveira, tá? O meia do Sport, o jogador mais lúcido do Sport nesse brasileiro. Desconfortos, ele é poupado. Aí, de novo, é uma estratégia e um cuidado que acaba tirando ele de um jogo na Ilha do Retiro e liberando ele para jogar depois contra o Fluminense no Maracanã. Como aconteceu no par de rodadas passada, quando ele não pôde jogar contra o Red Bull Bragantino. Essa é uma escolha muito difícil. E esteve disponível contra o Corinthians. Ou seja, o departamento médico bate cabeça. O departamento de futebol, na estratégia dos cartões amarelos, bate cabeça. E, para completar, o treinador já não consegue enxergar soluções que coloquem em campo os melhores. Porque de lá para cá, Minhoca, o Sport também tem outro jogador que se investiu milhões e milhões de reais, que é Rodrigo Atencio. Destaque do Central Córdoba, que está na Libertadores sem um dos seus principais jogadores na temporada passada e está fazendo uma boa Libertadores. O Sport tirou a peça fundamental do Central Córdoba. Ele jogou muito bem no Sport desde que chegou. Fez gols, deu assistências, sofreu uma fratura no dedo, se recuperou e foi esquecido pelo treinador. Nas prévias dos treinamentos da semana, sem Sérgio Oliveira, Pepa de novo está esquecendo de Atencio. Ou mesmo Tite Ortiz. Está apostando num Fabrício Domingues, que foi muito útil na Série B, mas detalhe, nem foi tão útil assim com o Pepa. Fabrício Domingues foi muito útil no esquema do treinador anterior, de Mariano Sonso. E aí, todo esse cenário traz o que Cássio já resgatou para o debate. Tendência de Ilha do Retiro, com público baixo, abaixo de 15 mil pessoas, e um público extremamente irritado. O vídeo de Tinga já vai começar com 5 minutos. Talvez, Cássio, eu não duvido que Pepa seja vaiado ao chegar na Ilha do Retiro, ao se dirigir até o banco de reservas. Porque é quase que um consenso entre a torcida que o trabalho de Pepa acabou. Mas a direção do clube manteve e a gente vai ver as consequências disso nesse jogo contra o Fortaleza. Porque a minha sensação, Minhoca, é que o Sport seguiu aquele caminho de eu vou fazer as mesmas coisas, vou escolher o mesmo caminho e vou torcer para que o final seja diferente. O Fortaleza, pelo menos, tem demonstrado um pouco mais de inquietude. Né? É nessa hora que os caminhos são difíceis. É um treinador que está há 5 anos e é outro que está ali meio... Enfim. Voivoda tem buscado alternativas. Uhum. Você viu Alanzinho, uma tentativa, trocou o Lucero por Davidson. Ele está fazendo as mudanças para tentar criar novas possibilidades. O Sport não abriu uma única possibilidade. O Sport que perdeu do Altos, que perdeu do Retrô, é o mesmo Sport que está tentando se recuperar contra o Fortaleza. Vou aqui trazer as odds da Bet Nacional, tá? Que apontam um leve favoritismo para o Sport. O Sport paga 2,50, o Fortaleza 3,02 e o empate 3,12, tá? Essas são as odds, que eu acho que elas correspondem aqui aos nossos comentários. Talvez se fosse a partir dos nossos comentários, fosse um pouquinho ainda mais equilibrado. A gente subisse um pouquinho mais o Sport ali para deixar mais próximo do Fortaleza. A sequência atual, né, das duas equipes faz com que não dê uma prevalência de um ou de outro, né? Se o Fortaleza estivesse bem, talvez pesasse mais a Fortaleza. Se o o Sport não tivesse uma sequência tão ruim dentro de casa, também tivesse ainda um contexto mais favorável. Mas é isso, as duas equipes estão mal. Lembrando, esse jogo é do Premier, exclusividade do Premier, não vai passar em outro local, a não ser no Premier. E nesse horário de 8 horas do sábado, que é um horário que eu considero aquele horário médio, né? Isso quando é noite de semana é ok, mas no sábado, 8 da noite, não é bem o horário. Porque podia ser pior, aquele horário
das 9 horas ali é mais ingrato. Essa explicação de Minhoca foi importante porque a noite de sábado você já fica meio assim, é o jogo 4K do Sport TV, né? Mas não vai ser esse. Vai ser o outro jogo, de 9 da noite, vai ser Botafogo e Fluminense. Eu, por exemplo, quando eu vi o horário, eu pensei, tipo, vou meter Sport Fortaleza em 4K na tela. Mas aí, logo depois, olhando a tabela, vi que tinha outro jogo e na grade é outro jogo que entrou no Sport TV. Já que vocês trouxeram para a pauta Botafogo e Fluminense, a gente tem as seguintes odds, tá? O Botafogo 2,29, Fluminense 3,47 e o empate 3,07. Veja, nesse momento tá bem interessante se tratando de um clássico. Bem interessante, né? O Botafogo mergulhado, entrando numa crise, porque a gente falou de dois times. Tem certeza, o Fluminense é que tá acima de 3, é isso mesmo? 3,47 Fluminense contra 2,29 do Botafogo. O jogo é no Engenhão. Mas no tapetinho. É dentro do Rio de Janeiro. E assim, a gente acabou de falar de dois times em crise. Eu vejo o Botafogo naquele processo de afundar com o Renato Paiva. Dificilmente a gente tem um retorno imediato. Qual a visão de vocês para esse jogo? É de fato, Minhoca, uma oportunidade, viu? Essas odds aqui da Bet Nacional, 3,47 do Fluminense de Renato Gaúcho. Eu acredito aí que o que pesou para essa situação é que nos últimos 7 clássicos, entre eles, 7 vitórias do Botafogo. Eu acho que essa é a razão que faz com que uma certa freguesia, veja, né? Eu aceito esse número, viu? Eu dou uma recuada aqui, eu aceito esse número. Porque esses 7 jogos aí não foram 7 jogos com o Fluminense na crise e o Botafogo bem, não. Quando tem uma sequência dessa, é a sequência do cara ganha de todo jeito. O cara ganha na boa fase, na má fase, de noite, de dia, em casa, a gente tá falando aqui até de um Fluminense, Cássio, campeão da Libertadores. Campeão da Libertadores, sabe assim? Muito bem. Então, assim, isso era Mas até uma talvez essa odd seja baseada só nisso também, viu? Possivelmente sim. Porque, assim, eu lembro que quando o Fernando Diniz, que estava vivendo um bom momento no Fluminense, ele era cobrado muitas vezes de não vencer tantos clássicos assim. Mas eu acho que o momento mais propício para o Fluminense de quebrar essa sequência positiva, né, nos clássicos contra o Botafogo é agora. Porque Renato Paiva está muito pressionado, muito pressionado. O torcedor do Botafogo, a gente já tinha visto aqui, né, o trabalho dele aqui no Nordeste, no Bahia, um trabalho pavoroso, e está repetindo a mesma situação, indo pela mesma linha, dando justificativas absurdas, né, após a cada jogo que o time não ganha. E ainda o fato do Fluminense estar muito bem com o Renato, e nos jogos do meio de semana, em que o Botafogo perde jogando contra a equipe do Estudiantes lá, até com a falha do John, um gol até bizarro. E o caso do Fluminense, Renato Gaúcho, a gente já conhece muito bem essa metodologia dele, né, que ele utilizou muito do Grêmio. Ele sequer viajou com o time do Fluminense. Os titulares todos ficaram no Rio de Janeiro, assim como o Renato Gaúcho, mandou ali jogadores que são reservas, Everaldo, enfim, o Serna, e jogadores da base. O time arrumou um ponto. Não, e ainda conseguiu arrumar um ponto, com gol de Nonato já no final. Então, de fato, o melhor momento para o Fluminense. Então, assim, vai usar sua força máxima contra o Botafogo. Né? Não... levado um gol do Vitória ali, aos 45 do segundo tempo, estaria ali para realmente esse resultado definir uma liderança, né, nessa rodada. Isso. Porque até aí acontecer, mas é mais difícil. Porque o que o Fluminense está olhando nesse momento é essa liderança da competição. O time, depois da chegada do Renato, né, só teve aquela derrota para o Fortaleza, está muito bem, são 10 pontos aí, somou um empate e 3 vitórias, tropeçou diante do Vitória na última rodada, né, jogando dentro de casa, mas o Botafogo, né, assim, a equipe que campeã da Libertadores, campeã do Campeonato Brasileiro passado, está num momento bem mais frágil mesmo, o que eu acho que dá uma boa condição para o Fluminense, e essa odds aí está bem convidativa. Eu acho que é mais do que convidativa, tá? Eu, sendo alguém que está assistindo esse programa, vendo essa odd, se a pessoa gostar de fazer aposta, se tiver interesse, é muita oportunidade. Porque o que a gente está vendo é isso. São duas curvas. O Botafogo caindo de rendimento, não consegue responder com Paiva. E, em outras palavras,
a gente olha para esse jogo e é aquele jogo de derrubar técnico. Tá? É aquele jogo de curva muito negativa. Tá? Então, uma oportunidade, o Fluminense, como já foi falado aqui, com força máxima. O Botafogo, como precisou jogar na Libertadores, perdeu para o Estudiantes, aquele jogo traumático, né, com o frangaço de John. O Botafogo tem problemas, jogadores voltaram com lesões, e a gente tem uma tendência aí, tá, do Fluminense poder transformar uma odd alta em retorno para quem apostar aí no Fluminense. Você pode também procurar uma aposta Fluminense ou empate, que seria uma aposta aí no nível de segurança muito maior. Vou até clicar aqui. 1,59, pô. Uma dupla hipótese Fluminense empate. É uma ótima aposta também se você quiser fazer uma linha mais segura, tá? O Fluminense tem 10 pontos no campeonato e o Botafogo apenas 5, tá? Então, esse é o clássico 4K do Sport TV. É aquele jogo em que... Vale a pena, viu? Assim, puxa a internet, de vez em quando o jogo dá uma travadinha, porque ele está consumindo ali uma banda mais alta. Mas, assim, quando eu tenho uma oportunidade... Ele se dá os dois sinais, né? Caramba, a diferença... Eu sei que num futuro próximo aí, isso vai ser a realidade. Como é o HD? Em algum momento o HD era um jogo... Quando teve o primeiro jogo HD, era algo, você via um ou outro e o resto continuava em SD. E hoje todos os jogos são em HD. E isso, em algum momento, acho que vai ser a mesma coisa do 4K. Mas, para quem tem a oportunidade, realmente, o cara parece estar sentado na arquibancada. Minhoca, 6h30 do sábado, no Castelão, o Ceará coloca sua longa invencibilidade dentro de casa, dentro da capital do estado, jogando no Castelão ou no PV. Inclusive vai voltar a fazer jogos no PV, né? De novo, a questão do gramado do Castelão aí em situação crítica. Tanto Ceará quanto Fortaleza farão alguns jogos, inclusive do Brasileiro, no PV. Mas para essa partida contra o São Paulo, o Ceará ele tem aí uma porta aberta para transformar uma boa largada numa ótima largada. Dos próximos 4 jogos do Ceará, 3 são em casa. Se o Ceará constrói diante do São Paulo, que talvez seja o jogo mais chave desses que ele vai ter em casa, os 3 pontos, ele entra ali numa região de pontuação que historicamente quase que desenha a permanência das equipes que largaram com essa pontuação. E quando a gente vê o desempenho recente do São Paulo, a força do Ceará em casa, é um jogo pelo menos de igual para igual, né, Minhoca? Eu diria até com uma leve vantagem para o Ceará. Sem dúvida. Eu vejo que essa disputa é uma disputa bem próxima, porque apesar do São Paulo, né, ser um clube com mais orçamento, uma folha salarial bem maior, o que os dois apresentaram até aqui no Campeonato Brasileiro, obviamente cada um na sua expectativa, né, se imaginava mais desse São Paulo, se imaginava talvez menos desse Ceará, o Ceará está conseguindo entregar até mais. E isso passa muito pelo seu mando de campo. O Ceará conseguiu, né, chegar à marca de 24 jogos consecutivos e agora vai para o 25º jogando aqui na capital cearense sem perder nenhum jogo, jogando no PV, jogando na Arena Castelão, e isso tem sido um papel muito importante. Agora, vai enfrentar um adversário que vem numa sequência sem derrotas. O São Paulo muitas vezes não apresenta um grande futebol, até mesmo nos jogos fora de casa, contra Atlético Mineiro e Botafogo, que ele teve na Série A, foram 2 jogos que teve como principal destaque o goleiro Rafael. Então foram jogos onde o São Paulo foi muito martelado, sabe, agredido muitas vezes, muitas finalizações sofridas, mas teve exatamente no seu goleiro a principal peça para ter o 0-0. O Ceará, né, a gente tem visto dentro de casa uma equipe extremamente organizada, tendo como principal nome Pedro Raul, né, no último jogo contra o Vasco, quando foi em casa, chegou a abrir o placar até com uma certa vantagem, o jogo estava se desenhando e representava bem aquilo do que foi o 2-0, muito embora na reta final, chegou a tomar o gol de Verratti ali na reta final, mas não tirou a condição de ganhar a partida. Então, é um confronto que eu vejo um levemente favoritismo para o Ceará, porque também, como a gente está nessa 6ª rodada, né, vários clubes, por conta do calendário que a gente tem, estão com várias baixas no elenco. E não é muito, e obviamente São Paulo e Ceará também não estão longe disso. São Paulo, até por ter uma carga maior de jogos, né, não tem Lucas,
não tem Oscar, enfim, não tem Luiz Gustavo, que já está um tempo afastado, vai ficar mais um tempo afastado. Caleri, que fez uma cirurgia e só deve voltar no próximo ano. Então, o São Paulo está tentando, né, Zubeldia, trabalhar com um elenco que pode e, ao mesmo tempo, com garotos que, né, na Libertadores e aí, Minhoca, ajudar. E aí, Minhoca, lendo as notícias do São Paulo, a gente está gravando esse vídeo numa sexta-feira. As notícias de São Paulo são de time reserva, tá? Com um ou outro titular, mas todos os jogadores que jogaram mais de 60 minutos nesse meio de semana, eles não participaram do treino e sequer devem viajar, tá? Então, o São Paulo vai montar o seu elenco com os reservas da partida diante do Libertad e o grupo que ficou em São Paulo que sequer foi relacionado. Zubeldia escolheu esse jogo contra o Ceará para ser o jogo para aliviar, porque depois ele vai ter o Náutico pela Copa do Brasil e já na sexta-feira na sexta-feira o Fortaleza. Vai ser na sexta-feira à noite o Fortaleza, já pelo Brasileiro em São Paulo de novo. Correto? Isso, exatamente. 2 jogos seguidos no Morumbi. Isso. E aí ele viaja para o Peru no final de semana. Então, ele indica que deve poupar contra o Ceará e utilizar algo mais próximo da força máxima, tanto contra o Náutico quanto o Fortaleza. É porque eu acho que alguns titulares que não viajaram já são titulares que já estão com uma certa carga. Por exemplo, o Arboleda já estava com uma questão de desgaste e tudo mais. Mas, por exemplo, eu vi até imagens do embarque do time saindo de São Paulo, mas estava lá André Silva, que hoje é titular, estava lá Ferreirinha, que é a principal peça hoje de ataque. Então pode ser que ele poupe esses jogadores para começar a partida. Mas queira ou não, vai ter no banco ali para uma situação. E claro, né, o Ceará tem que olhar para esse contexto. No caso do Ceará, aí é onde... Deixa eu só dizer uma provável escalação, antes da gente ir para o Ceará. Tem uma provável escalação. Rafael, Juan, Alan Franco e Sabino. Tá? Vinícius, Bobadilha, Marco Antônio, Luciano e Wendel. Lucas Ferreira e Ryan Francisco. Isso. Que é o jogador da base que até se destacou na Copinha, né, quando o São Paulo foi campeão esse ano. Então, é de fato um elenco bastante modificado que o Ceará pode enfrentar, mas também o Ceará, muito embora quando a gente já tenha uma ideia do que é o time dele, ele não varia tanto, né? Até porque o Ceará também tem um intervalo maior de jogos, não tem jogado muito no meio de semana, e nesse sentido ainda tem as baixas, né? Já não tinha Richardson, já Fernandinho também perdeu, o Richard também no último jogo, né? Já não pôde ser contado. O Fernando Miguel assumiu muito bem a meta do Ceará, jogou muito bem diante do Bahia. E aí, Ailon, que saiu machucado, também não deve atuar para esse jogo, então pode ser. Mas volta volta Pedro Henrique, né? Pedro Henrique, que voltou no jogo contra o Bahia, que até participou do lance lá do tal. Vou nem dizer peteleco, mas o toque, digamos assim. Triscão. Bom nome. Então, nesse sentido, ele deve ser possivelmente o titular, tendo ali na frente juntamente o Pedro Raul, juntamente com o Galeano, que é em São Paulo. Galeano que está numa curva de alta, inclusive, né? Exato. Apesar do jogo do Bahia não ter jogado tão bem. E aí vamos ver, né, como o Ceará consegue, lembrando também que Fabiano, lateral direito titular, não jogará pelo terceiro cartão. Rafael Ramos deve assumir o lado direito e Matheus Bahia, que não pôde enfrentar a sua equipe, né, da qual ele pertence, retorna, vai fazer o lado esquerdo, que também é um grande ganho para o Ceará, né, ter o Matheus Bahia voltando ali a atuar pela lateral esquerda. E aí o Ceará tem, como a gente falou, um jogo de oportunidade, né? Um jogo de oportunidade porque no outro momento poderia ser muito mais difícil. É isso. Deixa eu dizer as odds da partida, Cássio. O Ceará é apontado como favorito, 2,43, enquanto o São Paulo paga 3,26. Tá? Dos jogos que a gente trouxe até aqui, e a gente discorda bastante, o Botafogo é o que é considerado o maior favorito, 2,29, depois o Ceará, 2,43, e na sequência o Sport, 2,51. Eu diria que a ordem aí é Ceará como maior favorito. Até por conta dessa provável escalação que a gente trouxe do São Paulo. Tá? Lembrando que o Ceará não vence o São Paulo em competições do Campeonato Brasileiro Série A desde 2010.
Tudo bem, o Ceará não disputou, mas queira ou não, disputou algumas edições nesse período. Não ficou 5 anos na Série A consecutivamente, mas desde 2010 não consegue vencer. A última vitória, considerando todas as competições, foi naquela Sul-Americana, que para o torcedor do Ceará foi bem dolorosa, a eliminação na Sul-Americana, venceu no tempo normal e eliminado na disputa de pênaltis nas quartas de final da Sul-Americana de 2022. E aí a gente tem até aqui 2 boas apostas que a gente identificou, Fluminense e Ceará, tá? Isso. 2 oportunidades aí dentro das odds e da realidade do que se espera para esses jogos. Jogo esse que é do Prime Video, viu? Exclusivo. Não vai passar a Premiere, exclusivo do Prime Video. E aí Ceará e São Paulo apenas lá, ou quem tiver na Arena Castelão. Galvão Bueno, será? Provavelmente, né? Tem narrado os jogos, pelo menos. Parece que eu não sei quem está na transmissão. Restam 2 partidas aqui para a gente debater do sábado, tá? Inter e Juventude, duelo gaúcho, e Mirassol e Atlético Mineiro. Mirassol aí surpreendendo e conseguindo fazer o início brasileiro acima das expectativas, tá? No confronto gaúcho, a gente tem o Inter vivendo uma certa turbulência na temporada. Depois de meses dourados, o Inter deu uma turbulência mesmo. Tá? Perdeu em casa do Brasileiro para o Palmeiras, conseguiu salvar uma derrota absurda na Libertadores, chegou a estar perdendo por 3-0 para o Nacional dentro do Beira-Rio, conseguiu levantar aí o 3-3. Mas o Juventude é um time de 2 faces. Perigoso e eficiente no Alfredo Jaconi, mas um time com baixa competitividade fora de casa, mesmo que esse fora de casa seja a capital, tá? Mesmo que esse fora de casa seja Porto Alegre. Esse aí conhece bem o que é fora de casa, já pisou muito aí. Não por acaso, o Inter é apontado como o maior favorito de toda a rodada, não só dos jogos do sábado. De toda a rodada, dos 10 jogos, o Inter é considerado o maior favorito, 1,42, o que naturalmente transforma o Juventude em maior azarão, 7,82. Nesse caso aí, estamos do lado das odds, né? Realmente a gente vê o favoritismo do Inter, mesmo dessa turbulência. É a turbulência, mas ao mesmo tempo evitou pior. A reação do segundo tempo na Libertadores poderia ser uma atmosfera realmente de frustração para esse jogo, mas tem empatado ainda aquele jogo com o Nacional. E ainda tem outro ponto do Juventude. Juventude com um fator mando de campo muito bom, mas o último jogo do Juventude fora de casa é 6-0 para o Flamengo. Então, assim, é um time que fora de casa tem um desempenho muito aquém. É um pouco fora de casa, né? De Caxias do Sul para Porto Alegre, mas está fora de casa. E aí entra muito, Fred. Eu estava dando uma olhada aqui, né? São 4 jogos sem vencer o Inter, tá? Só para deixar claro esse momento de turbulência. Eu olhei os últimos 20 jogos em que o Inter foi mandante contra o Juventude. Foram 15 vitórias do Internacional, 4 empates e uma vitória do Juventude, que foi no ano passado pela Copa do Brasil. O Juventude ganhou no jogo de ida do Inter lá, o Beira-Rio, lembrando que era época ali, foi um jogo até bem atrasado, né, por conta da questão das enchentes que assolaram ali no Rio Grande do Sul. Esse jogo foi bem depois. O Juventude ganhou, o Juventude estava com Roger Machado, é bom lembrar, e depois um empate jogando lá em Caxias, acabou classificando a equipe de Caxias, né? E tendo também é bom lembrar, teve uma eliminação também no Campeonato Gaúcho, no disputa de pênaltis, que o Juventude eliminou o Inter, né? Uma dessas eliminações do Inter precoce no Campeonato Estadual também aconteceu. Mas não foi esse ano, não, né? Assim, não, foi ano passado. Ano passado. Que acabou tendo. Porque, curiosamente, o Juventude também caiu nos pênaltis esse ano, acho que pro Grêmio. Nesse caso foi semifinal, né? Semifinal do ano passado. Mas queira ou não, né? O futebol do Inter é um bom futebol. A grande questão é saber se esse bom futebol meio que está se perdendo um pouco, porque tomar um 3-0 ali do Nacional foi um alerta muito grande, né?
muito grande o que aconteceu. O próprio jogo do Grenal, da rodada passada, assim, teve muita reclamação, e com razão, né, do Grêmio, de uma penalidade não marcada, ali já no final da partida. Então, é bom ver se esse Inter pode estar no momento de oscilação, o que dá uma possibilidade maior para o Juventude, mas eu ainda considero, de fato, o Inter bem favorito para esse confronto. E aí, força máxima, tá, Minhoca? Dos dois lados. O Juventude, porque já rodou na Copa do Brasil, então não tem nem o que discutir. E o Inter, porque tem um jogo muito mais simples. Né? O Inter joga dentro de casa contra o Maracanã. Uma equipe que dificilmente terá condição de ser competitiva ou de resistir à força do Inter nesses dois jogos. Então, até pelo momento de turbulência, esses 4 jogos sem vencer e a obrigação de não desgarrar do primeiro bloco, ali dos líderes do Brasileiro, a gente deve ter o Inter com força máxima e aí é favorito absoluto, tá? Isso, 4 da tarde, joguinho também do Premier, viu? Exclusividade Premier. No jogo de Mirassol, o jogo das 18h30, né, horário simultâneo a Ceará e São Paulo, a gente tem odds que dão favoritismo ao Atlético Mineiro. Visitante será tratado como favorito, 2,45 contra 3 do Mirassol. Eu já estou começando, Fred. O Atlético é favorito, mas o Mirassol já está começando a ganhar respeito dos especialistas. Era isso que eu ia dizer. Eu estou começando assim. Veja, fez 4 no Grêmio, reagiu no finalzinho contra o Fortaleza. Não, eu estou falando dos jogos em Mirassol, já no José Maria. Então, assim, mas pode colocar, o Juventude também reage, mas assim. Reage, consegue um empate que lá dentro é duríssimo, né? Isso, vem sendo um time acima da expectativa nesse momento, tá? Nesse início de competição. O Atlético Mineiro, o Cuca acabou dando uma entrevista essa semana, que depois ele deu uma segunda declaração para tentar consertar em relação ao investimento, que segundo ele teria sido mal interpretado em relação à força do Atlético, do investimento que foi feito no futebol do Atlético. Mas o time do Atlético ainda está querendo pegar no tranco, mas não pegou ainda. É muito mais tímido que o Mirassol. Assim. Tipo, eu não vou. Mas o Mirassol não é. Não tem A nenhum. O Atlético é muito mais time. Mas o time ainda não aconteceu realmente em 2025, enquanto o Mirassol, que não havia acontecido em 25, começa o brasileiro mostrando mais do que mostrou no estadual. Olha, eu acho que o Atlético Mineiro tem condições de ganhar lá no interior de São Paulo, mas eu já não vou achar um absurdo, o maior absurdo do mundo, Mirassol, vou seguir pontuando não, viu? O que pesa aí contra o Galo é o péssimo desempenho como visitante, assim. Não bateu o Caracas fora, não bateu também o Cienciano, tudo bem. Tudo bem que foi o Cienciano, tem uma altitudezinha ali, mas assim, um elenco que poderia fazer mais. Só para ter uma noção, pegando só jogos da Série A, porque pegando a reta final do ano passado, que o Atlético Mineiro também estava mal, até porque estava dividindo a atenção com Libertadores e também Copa do Brasil, o Atlético Mineiro está a 10 partidas sem ganhar como visitante na Série A, sabe? E aí você bota Juventude, Criciúma do ano passado, e agora vai pegar o Mirassol. O Mirassol que, é bom lembrar, goleou o Grêmio por 4-1. Claro que o Grêmio é uma situação bem pior do que o Atlético Mineiro. Então é um Atlético Mineiro como visitante que o torcedor, obviamente, observa e consegue imaginar uma equipe, às vezes, sobressaindo nos jogos fora de casa. Tem muita dificuldade quando é visitante e tendo exatamente esse futebol, né, que se espera mais de um clube que fez investimentos pesados e tudo mais, e Cuca até agora vivendo essa incerteza, né? Apenas uma vitória na zona de rebaixamento, precisa muito desse resultado para sair do contexto no qual está inserido. É isso. Seguindo para os jogos do domingo, a gente tem, Cássio, aquele jogo que a TV aberta conta os dias para chegar e que não deixa mais ninguém jogar no Brasil no mesmo horário. É um culto às 16 horas do domingo, Flamengo e Corinthians, Cássio. Fred, alguns anos eu lembro de um comercial
A Globo parou, fez esse comercial e nunca mais não insistiu muito nele, não. Do Clássico Nacional. Até poderia ser dessa forma. Foi vendido. Nesse domingo, o Clássico Nacional. E foi apresentado o apelido com a naturalidade, como se todo mundo conhecesse esse apelido. Como se tivesse ouvindo Grenal, Bavi, Derby, Fla-Flu, Clássico dos Milhões, que é Flamengo e Vasco. Mas aí foi apresentado o Clássico Nacional, que até é um Clássico Nacional, mas que nunca foi de ter esse apelido. Mas é, sem dúvida alguma, um grande desejo da Globo de ter essa partida valorizada ao máximo. Por muito tempo, nesses últimos 10, 15 anos, a Globo foi pegando e ela foi aumentando a escala de transmissões desse jogo. Eu lembro que eu cheguei a fazer eu parei justamente quando bateu em 27 estados. Que era assim, Flamengo e Corinthians, nesse domingo, passa para 10 estados. Aí 15 olham lá um jogo do Rio Grande do Sul, o restante é de Minas. Daqui a pouco, no outro ano, 12 estados, 13 estados, 14 estados. Daqui a pouco, estava assim, 24 estados e era matéria. Quem são os 3 estados que não vão ver esse jogo? Por que não vão ver? De repente era porque tinha um jogo local. Era o Fortaleza jogando e estava brigando pelo G4. Enfim, até que chegou o ponto que todos os estados assistem. Não existe nenhum outro jogo que não seja um jogo valendo o título que a Globo faça isso no Campeonato Brasileiro. Só nesse. Esse é o único caso. Já teve uma correção. E no jogo de estreia, como ela fez com Palmeiras e Botafogo esse ano, esse jogo foi exclusivo no horário das 4 da tarde. Esse ano, é isso que eu ia falar das exceções. Também teve uma exceção Flamengo e Palmeiras, porque estava assim, um é bila da Libertadores, outro é bila da Libertadores, estava pau a pau, e só botaram assim. Mas o normal, a grade normal, é a Globo ter 3 jogos às 4 da tarde. São 3 jogos. Um para a Praça do Rio, um para a Praça de São Paulo. Aí poderia ser o caso. Esse jogo, ele engloba a Praça do Rio e a Praça de São Paulo. Aí é justamente a exceção. E a terceira praça, que é uma rotativa, que fica Minas, Rio Grande do Sul, Bahia, Pernambuco, Ceará, e aí vai girando e poderia ser qualquer um desses cenários. Não vai ter essa terceira praça, ou seja, todos os estádios vão ver essa partida que, para completar, está sendo tratada como parte das 60 horas de programação dos 60 anos da Rede Globo. Então, meu irmão, que olha assim, pensa, os caras marcaram esse jogo, só não, se pegaram na tabela e bateu. É assim. Porra, não foi à toa. Não foi à toa. Faz sentido. Não foi à toa. Para a Globo faz sentido. CBF, eu tenho pedido esse ano. Coloca esse jogo na sexta rodada. É óbvio. Qual é a data? Diga aí. Só bota ali no final de abril. No final de abril aí. E numa dessa aí, são as 2 maiores torcidas do Brasil. A gente está falando de 40 milhões do Flamengo, 28 para 30 milhões do Corinthians. Isso, assim, é inegável a quantidade de gente que envolve, e eu acho até natural que a Globo quer celebrar seus 60 anos com o futebol, e o futebol é um capítulo importantíssimo na vida da Rede Globo. Dentro do Campeonato Brasileiro, o jogo seria esse. Poderia ser um jogo da Seleção Brasileira. O jogo das eliminatórias, Brasil e não sei quem, mas Brasil tem nem treinador, pô. tem o Brasil, a Seleção Brasileira tem nem técnico. Então é Flamengo e Corinthians, acho normal, mas tem um pouco de uma construção, que é o que o Fred falou no começo desse debate. Não sei, o cara do Flamengo e do Corinthians pode ficar chateado aqui com essa fala, mas tem essa construção dos últimos anos. Assim, e sobretudo quem está fora do raio entre o Flamengo e Corinthians enxerga muito melhor, porque você vê que a mudança, como eu falei, o Clássico Nacional no outro ano não teve, não chamou, acho que não sei se pegou muito, mas daqui a pouco chamo de novo. Já chamaram também Clássico do Povo. Eu também já teve, isso já teve esse apelido também, Clássico do Povo, Clássico Nacional. Inclusive, acho que os 2 apelidos cabem. Só que são apelidos que estão vindo de dentro, não está vindo de fora. Geralmente o apelido vem por si só. E, enfim, mas é um jogo bom e um jogo com favoritismo, creio, considerável também, tá, Fred? Não sei se você já está com as odds aí, mas assim, o Flamengo, já está muito claro que o Flamengo ele vem priorizando o Campeonato Brasileiro. Assim, tá jogando a Libertadores, vai querer. Tá até numa situação difícil, mas vai querer se classificar. Situação difícil. Mas vai querer se classificar, vai botar o time principal. Mas tá muito claro, e tá numa situação difícil, entre outras coisas, pelo time alternativo que botou contra o Central Córdoba para priorizar o brasileiro. A prioridade do Flamengo, até tirando o Mundial de Clubes, naturalmente, é ser campeão brasileiro. A Libertadores ela vai virar prioridade na hora que você for para o mata-mata. Aí você bota o time principal, mas até chegar nessa fase, o Campeonato Brasileiro será prioridade. E sendo prioridade, o Flamengo é muito
mais time do que o Corinthians nesse momento, que ainda tá, até a gente tá fazendo essa live, não tinha técnico ainda, né? Demitiu o Ramon Dias, foi para Tite, por questão de saúde mental, acabou não querendo. Dorival, uma negociação muito cara, chegou a notícia, acho que foi do Lance. A primeira pedida de Dorival foi 3 milhões, dele comissão técnica, 3 milhões por mês. Ele, comissão técnica, 3 milhões, pô. Muito embora, viu, Cássio? Muitos já estão dando de que ele já meio que está acertado e que deve se apresentar aí. Mas não é possível que seja esse valor, não. Não, eu não sei por quais valores acertaram, mas tudo se for esse valor, vai ser um lado fingindo que vai receber, outro fingindo que vai. O Corinthians está numa daquelas coisas que, enfim, se tornou um clube meio que inexplicável, né? Pô. Exato. Mas, assim, pode ser que Dorival já possa ter sido anunciado. A gente está gravando aqui antes do jogo, né, do domingo, e pode ser que já seja anunciado. E pode estar presente, mas não na beira do gramado. Porque a gente estava gravando já perto do bid. Então, assim, já até dentro do bid, provavelmente ele poderia até ser. Ele pode até chegar domingo, o treinador do Corinthians, mas assim. Não vai combinar. Salvo uma missão impossível aí, ele não entrou no bid, não. Fred, eu diria que esse confronto é um confronto que, apesar de ter o favoritismo claro do Flamengo, mas o Flamengo tem tido dificuldades, né, recentes assim, nem sempre traduzido no placar a sua vantagem, porque na semana passada, no nosso pré-jogo, também dizíamos que o Flamengo era bem favorito contra o Vasco, ficou no 0-0, também empatou 0-0 com o LDU, claro, no contexto de altitude, mas poderia ter vencido também, e há não muito tempo, perdeu em casa para o Central Córdoba, né, o Corinthians, que tem esse contexto aí de uma troca de comando. É bom lembrar que o Corinthians teve muita dificuldade para bater o Racing do Uruguai no meio de semana, o jogo que foi em casa, e vai ter que se preocupar com o Novo Horizontino logo na sequência. O Flamengo vai fazer aquela viagem que não é para Paraíba, é para o Maranhão, para enfrentar o Botafogo da Paraíba, né, o jogo que teve a venda do mando de campo, mas é um confronto que eu diria que as peças que tem de cada lado faz também com que seja quase como se fosse um jogo um pouco incerto, muito embora eu veja o Flamengo favorito. Porque, queira ou não, você tem ali Memphis Depay, um jogo desse tamanho, um jogador acostumado a aparecer para jogos desse tamanho, pode ser um diferencial também para o Corinthians, que também está uma certa incerteza e está até fazendo um bom campeonato brasileiro, né? Bom lembrar que até pouco tempo atrás era até o líder da competição e conseguiu se recuperar na última rodada, vencendo dentro de casa o Sport. E como o Cássio falou, existe um favoritismo muito claro. O que talvez Cássio não saiba é que depois de Inter e Juventude, esse é o jogo com maior distância entre as odds. Não imaginava, mas eu achava que o favoritismo seria considerável. O Inter paga 1,42 contra o Juventude. O Flamengo paga 1,48. A vitória do Corinthians paga 7,21. O Corinthians no Maracanã paga 7,21. Isso é cotação de talvez de dizer de Mirassol seja um exagero, mas é uma cotação de vitória, tá? Uma cotação, talvez Sport, Mirassol tivessem acima de 10 no jogo desse, Juventude, né? Mas é ali de vitória, de um time mais da parte de baixo da tabela, tá? Então, 1,48 Flamengo, 7,21 Corinthians, 4,26 empate, tá? Uma depois vitória desse jogo, os 14 jogos com o mando do Flamengo. Acho que é isso que pesa. Uma vitória do Corinthians nos últimos 14 confrontos com o mando do Flamengo. Impressionante. Saindo dessa partida e voltando ao Campeonato Brasileiro dos Mortais, dos times que não jogam em horário fechado e exclusivo, às 18h30 a gente tem 3 jogos. E esse primeiro que eu vou trazer, Palmeiras e Bahia, ele é outro jogo de favoritismo muito claro. E eu diria que esse também de uma ótima oportunidade de aposta. O Palmeiras paga 1,59. O Bahia 5,56. Mas por que eu jogo a luz aqui? O Bahia,
na última quinta, fez um jogo duríssimo da Libertadores contra o Atlético Nacional. O Palmeiras também fez, lá na altitude de La Paz. Os dois times estão desgastados. Mas o fato do jogo ser em São Paulo pesa demais para que o Palmeiras, que é líder do Brasileiro, coloque sua força máxima, e para que o Bahia, até mesmo entendendo a dificuldade do jogo, sabendo que força máxima contra força máxima o Bahia ainda estaria em desvantagem, pode ser um jogo estratégico para o Bahia dar uma respirada no seu time, no seu elenco. Então eu acho, Cássio, que pensando na temporada, o Bahia vai para Belém encarar o Paysandu na Copa do Brasil. Pensando em toda a temporada, é um jogo estratégico para o Bahia trabalhar a rodagem do elenco. Enquanto jogando em casa, o Palmeiras precisa da vitória para seguir líder, para seguir acima desse brasileiro, o que para mim direciona muito o favoritismo do Palmeiras. Esse jogo que acontece depois de Flamengo e Corinthians, como você falou, ou seja, se o Flamengo vence, o Palmeiras entraria em campo ali para tentar reassumir, pressionado para tentar reassumir a liderança. Mas pela ótica do Bahia, Fred, eu acho que você foi certeiro. E a gente já falou aqui nessa gravação sobre, lá quando eu estava falando do Sport Fortaleza, sobre analisar tabelas de determinados jogos. Por exemplo, o São Paulo analisou a tabela para escalar um misto contra o São Paulo. Não é que, na ótica do São Paulo, pelo tamanho do São Paulo, não é que o São Paulo abdicou do jogo. Ele está achando que com o que ele está mandando, talvez ele consiga pontuar. Vendo do outro lado, eu acho que talvez seja difícil que isso aconteça, pelo momento, pela organização que o Ceará tem, pelo fato de estar no Castelão, a última parcial tem dado mais de 35 mil pessoas, pelo menos aqui eu vi, tem mais. Então, assim, você vai analisando as tabelas. Nesse caso, quando a gente falou do esporte, foi a crítica em relação a não ter sempre o time ideal nos jogos pontuáveis. Esse, no caso do Bahia, é o jogo, em tese, não pontuável. Esse é um jogo onde o Bahia fala, não vai ser invicto, não vai ter, nem tá invicto, já perdeu do Cruzeiro, assim, mas não seria uma campanha invicta, você vai perder alguns jogos. Esse aqui, mas o Vitória, o rival do Bahia, foi lá e ganhou ano passado. Aconteceu, e pode acontecer, inclusive, com o time reserva do Bahia. A questão não é pegando exemplos que, na verdade, são exceções. A questão é que dentro do cenário, e sobretudo pelo momento atual do Palmeiras, que é um momento ascendente, um momento que mesmo sem dar espetáculo, mas começou a ganhar um jogo atrás do outro, e sobretudo tendo essa premissa de se vencer continua sendo líder, no mínimo. Então, o Palmeiras tende a ter um Allianz Parque assim, todo um cenário, toda uma atmosfera muito favorável, enquanto o Bahia, que vai ter, a partir de agora, deverá ter o pior calendário possível, até que ele seja eliminado de alguma competição, porque além de estar na Libertadores, como outros estão, além de estar na Copa do Brasil, como outros estão, ele está na Copa do Nordeste, como outros também estão, mas só que ele tem jogos adiados na Copa do Nordeste. Ele não está nem no mata-mata, ainda falta jogo, ele falta 2 jogos da primeira fase da Copa do Nordeste. Então, assim, o Bahia simplesmente não vai parar de jogar futebol em 2025. Considerando a dificuldade natural desse jogo, considerando o ritmo que o Bahia tem e, sobretudo, o resultado, os últimos 2 resultados foram muito importantes para ter essa leitura de um Bahia possivelmente rodando o elenco. Ganhar do Ceará na última bola do jogo, porque se não ganha aquele jogo, o Bahia não teria vitória nesse triunfo, não teria nenhum resultado positivo no campeonato e estaria ameaçado da zona de rebaixamento. Inclusive, aquele resultado, a vitória sobre o Ceará, o Bahia foi de 18º para 13º. Deu um salto na tabela e que pode, inclusive, até talvez sustente, mesmo que ele perca, talvez até sustente o time fora da zona de rebaixamento nessa rodada. Mas se não vence aquele jogo, haveria uma pressão hoje. O torcedor do Bahia não estaria muito, não estaria muito aberto à possibilidade de o Bahia ir mais morno para esse jogo, em relação à escalação. Estaria tipo, meu irmão, tá ficando difícil, não ganhou do Ceará, porque se não vence do Ceará, seriam 3 jogos em casa e seriam 3 empates, 6 pontos perdidos contra o reserva do Corinthians, contra o Mirassol e contra o Ceará. Seria chato. Mas na hora que venceu o Ceará, você estancou. E depois veio o jogo contra o Atlético Nacional. Duro como foi, onde quem assiste o jogo de futebol sabe o nível de desgaste que foi aquela partida. Desgaste físico, de fato. O que foi aquela partida.
Caio Alexandre faltando 10, 15 minutos. Gia Lucas sai aos 43 segundos do tempo, 2 dos melhores jogadores da partida. O jogo seguinte é difícil você ter uma intensidade daquela. É bom você preservar o time, porque você vai continuar tendo jogos importantes, seja da Copa do Brasil, seja da Libertadores, ou seja, jogos mais acessíveis do brasileiro. O Bahia, ele não está abdicando desse jogo, se ele for com um time alternativo, mas ele está priorizando um calendário, e a própria entrevista de Rogério Ceni na coletiva, ele fala isso, que foi essa questão toda, ele bateu muito na tecla, que a gente já teve esses debates aqui, mas foi até com o Ravel, no podcast 45, sobre, era um cenário bem aleatório, se o Bahia perde em casa no jogo das oitavas contra o River Plate, mandaria o principal para jogar no Monumental, porque seria difícil? Claro que mandaria. E ficou um debate assim que não mandaria, claro que mandaria. E a fala de Rogério Ceni foi justamente dizendo: Copa Libertadores é para jogar a Vera, meu irmão. E ele falou óbvio, assim, o Bahia, tipo, né, não é, você tem um esforço tão grande para chegar, e o Bahia demorou 36 anos para chegar. Como assim você não vai priorizar a Copa Libertadores da América na hora que você está disputando? Não é uma competição que o Bahia está jogando todos os anos, não. Talvez até passe a ser um time mais regular, com o Grupo City a partir de agora, mas até essa participação de 25 não é o caso. Então, a prioridade do Bahia nesse momento é a Copa Libertadores e a segurança do Campeonato Brasileiro. A segurança do Campeonato Brasileiro não é exatamente pontuando contra o Palmeiras e São Paulo. É, em outras partidas, tendo um elenco mais qualificado à disposição. E para isso acontecer só rodando o elenco. E aí você precisa entender a tabela. Então, rodar o elenco, que é o que deverá acontecer nesse jogo em São Paulo, eu acho algo muito sensato lá do Bahia. Eu diria até, viu, Fred, que o Rogério Ceni, se participasse aqui dos nossos canais, ele estaria muito alinhado. Seria um prazer para começar. Porque eu lembro muito da época de São Paulo e vi também um bom tempo na época de Fortaleza, o quanto ele se preocupava, assim, não é que ele está olhando só o jogo do Paysandu. Ele olha o jogo contra o Botafogo, ele já olha o jogo contra a equipe do Nacional, ele já olha o jogo contra o Flamengo. Tem que olhar a tabela, pô. Me irrita não olhar a tabela, pô. Tem que olhar a tabela, então, isso é muito óbvio, pô. Ele é muito atento a isso. Ele sabe que determinado jogador vai estar disponível, não, um determinado desgaste. E o Bahia, né, por ter o calendário que está tendo, eu acho que ele vai, não sei se poupar por completo, né, imaginando aquele time mais habitual do Bahia. Mas, queira ou não, imaginando que tem um confronto contra o Paysandu e vai ter uma viagem para o norte do país, isso pode fazer com que muitas peças importantes sejam abdicadas para esse momento. O Bahia só perdeu um jogo como visitante nessa temporada, mas foi uma partida muito ruim, que foi o 3-0 para o Cruzeiro, um jogo que o Bahia de fato apresentou um mau futebol, poderia ter tomado um placar mais elástico. O Palmeiras, com essa sequência que está tendo nesse momento, muito confiante, e olhando para todas as competições, é bom lembrar que o Palmeiras pegou o adversário mais chato do outro pote da Copa do Brasil, que é o Ceará. Então, queira ou não, para o Palmeiras também, ele dá uma olhada para o jogo do meio de semana, e é o jogo que vai ser no Ceará, no caso aqui no Ceará, onde eu estou. Então, obviamente, um confronto que tem um favoritismo do Palmeiras, mas o Bahia, e aí voltando de novo para o Rogério Ceni, eu lembro muito que em 2019, aquele Flamengo do Jorge Jesus, o Rogério, na época do Fortaleza, colocou o time mais alternativo possível e quase conseguiu pontuar contra aquele Flamengo que não dava quase chance para ninguém. Então, pode ser que possa surpreender esse Palmeiras, mas, claro, o favoritismo é da equipe alviverde. Então é isso, tá reforçando as odds que eu já tratei como uma oportunidade, assim como o Fluminense, assim como o Ceará. Palmeiras 1,59 pela vitória, tá? O Bahia paga 5,56 e o empate 4,13 nesse momento, nessa sexta-feira. Talvez quando você esteja vendo esse vídeo, essas odds elas já podem ter flutuado, porque é natural, de acordo seja com informações que vão chegando, jogador que joga, jogador que é poupado, ou mesmo pelo movimento. Se muita gente começar a apostar, né, em determinado time, as odds acabam sendo ajustadas basicamente de forma automática. Também às 18h30, a gente tem o Vitória, que deu uma equilibrada no campeonato e recebe o Grêmio, que era uma equipe que não encaixou com Quinteiros, e eu diria que chegou ao fundo do poço ao ser goleada por 4-1 pelo Mirassol. Aquela equipe ali foi o ponto final. Todo mundo sabia. Quando a gente viu aquele 4-1, já se sabia que era o ponto final da boa tentativa do Grêmio,
com o Quinteiros. O Grêmio recomeça seu trabalho e resgata Mano Menezes, treinador que, particularmente, eu já não colocaria fichas nele. E vem para o recomeço contra o Vitória, um Vitória que está se ajustando ali aos poucos. Ganhou competitividade, vem de dois empates fora de casa muito bons contra o Atlético e contra o Fluminense. Ganhou o último jogo em casa, ou seja, depois de largar com 2 derrotas, somou 5 pontos e agora tem a chance de subir um degrau. E seria, em tese, o adversário perfeito, o Grêmio, pelo que vinha mostrando o brasileiro. Você acha que a chegada de Mano, depois já da estreia da Sul-Americana, já muda o Grêmio de cara, já torna esse jogo um pouco mais pesado para o Vitória? Ou o time da casa é favorito, ou o time da casa que Carpini de novo vai ajustando, chegou a ter uma sequência muito ruim nessa temporada, mas encontrou um caminho de competitividade. Como é que você vê essa partida, Bioca? Fred, é bem certo, eu diria um pouco, claro, o Vitória, na minha avaliação, talvez favorito para esse confronto, porque Mano conhece a dinâmica do futebol brasileiro. Quinteiros chegou pela primeira vez no futebol brasileiro, não entendeu, em alguns momentos até chegou a questionar porque que o torcedor estava irritado com certas situações, e Mano já entende mais ou menos o panorama, o calendário brasileiro e tudo mais, então pode ser que não vai ser um Grêmio brigando na parte de cima, mas um Grêmio que sabe fazer o seu feijão com arroz. O Mano Menezes, ano passado, pegou um contexto até mais complicado, o Fluminense, numa situação bem mais delicada, e ele conseguiu a permanência com o Fluminense. E eu acho que a tentativa do Grêmio com a chegada do Mano é essa, é tentar estabilizar algo que estava cada vez mais se afundando. O Grêmio não conseguia, de maneira nenhuma, proporcionar ao seu torcedor uma perspectiva de competitividade, mesmo com o elenco com certas dificuldades entre jogadores que não se acertaram. Mas esse último jogo que teve na Argentina contra o Godoy Cruz, que 2 vezes o Grêmio ficou à frente e o Godoy Cruz acabou empatando, né, já ali na reta final, dá uma esperança para a equipe gremista. Agora, é uma sequência de jogos fora de casa. Jogou contra o Godoy Cruz na Argentina, joga agora no Barradão e depois, aproveitando até essa viagem para o Nordeste, vai para Maceió para enfrentar o CSA pela Copa do Brasil. Então, é um contexto que o Grêmio vai tentar recuperar desempenhos fora de casa, um resultado melhor. O caso do Vitória, esse jogo do meio de semana contra o Cerro Largo, que era o adversário mais frágil do seu grupo, e perdeu esse confronto, tudo aquilo que a gente imaginava de turbulência do Vitória, que com os jogos da Série A deu uma amenizada, essa derrota volta de novo às questões do que Carpini estava sofrendo e o torcedor reclamando porque as coisas não estavam funcionando. Então é uma boa oportunidade para o Vitória logo retomar, principalmente na Série A, que é a principal competição. Claro que a Sul-Americana é importante, mas no contexto, né, do que aquilo que é mais obrigação da temporada, esse é um jogo para você conseguir somar seus 3 pontos, no caso do Vitória, e estabilizar a campanha, até aumentar ali a margem daquilo que o Vitória, no começo da competição, não conseguiu, né? Foram muitos tropeços no início, desde aquela derrota para o Náutico, entrou aquele período de turbulência, e aí uma vitória contra o Grêmio faz com que, de novo, a equipe tenha essa devida confiança. Mas eu confesso que é um jogo que eu não consigo ver um favoritismo tão claro para o Vitória. Vejo favorito, mas não tão claro assim, até porque o Grêmio também mudou de comando. E o Vitória, ele segue, por exemplo, sem contar com Kaiser. Ele tem um número de desfalques que já incomoda Carpini e fez um investimento em Kaiser já para ele chegar e solucionar essa questão do ataque do Vitória, mas Kaiser continua fora, assim como o Elton Rato, talvez o principal reforço do Vitória para a temporada que não encaixou. O William Oliveira e Carlinhos, tá? São os jogadores que o Vitória tem no departamento médico e sem condição de atuar nessa partida. O Vitória na Sul-Americana, ele não consegue, né? Ele continua patinando. É o lanterna do grupo, perdeu em casa essa semana para um time de baixíssimo nível técnico, né? Que é o Cerro Largo. Mas, Cássio, eu diria que o foco do Vitória
é o brasileiro, né? O foco do Vitória é garantir mais uma permanência, se possível mais uma Sul-Americana. O trabalho de Carpini, ele é muito claro, muito sincero, eu diria, né? Ele quando foi para o Maracanã contra o Fluminense, ele falou: eu não vou aqui enganar ninguém, não. Não vou dizer que a gente vai jogar de igual para igual, a gente vai jogar mais fechado, mas vamos trabalhar para estar muito atento às chances, às brechas que a partida der. Eu acho que essa forma natural, sincera, e assim como a gente falou de Rogério Ceni, de alguém que estuda a tabela, de alguém que tem muita frieza para escolher os jogos em que força o elenco, os jogos em que dosa, faz com que o Vitória tenha equalizado a sua largada. E nesse jogo, Cássio, as odds da Bet Nacional dão um leve favoritismo ao Vitória. Mas é pelo menos aí um jogo de oportunidade, né? Que a gente entende como jogo ganhável, pontuável para o Vitória. Fred, só falando rapidamente da Sul-Americana, da participação do Vitória, que ainda não venceu na Sula, tá mal, e a prioridade do brasileiro é correta. Só acho que fica um pouco de frustração, porque a sua frase ela foi exatamente assim: permanência e quem sabe uma vaga na Sul-Americana. Aí é curioso, porque a gente já viu isso acontecer outras vezes. Aí você consegue a vaga na Sul-Americana, e quando a Sul-Americana efetivamente chega, ela acaba sendo algo menor ou algo até problemático na sua caminhada do brasileiro, mesmo você saber do momento que ela vai acontecer. Então, assim, beleza. Se caso o Vitória não se recupere na Sul-Americana, ainda dá, mas tem que fazer bastante ainda. E aí, de repente, fazer um brasileiro para conseguir o mesmo objetivo de algo que ele não está fazendo um papel decente nesse momento, fica só essa observação, porque assim, tinha que estar, sobretudo porque o grupo é muito acessível, tá? Tinha que estar tendo um papel melhor na Sul-Americana. Mas enfim, dentro do brasileiro, a mudança de comando técnico do Grêmio já é pelo início do Grêmio e o Grêmio já caiu algumas vezes, então o Grêmio não tem mais esse papo lá de, pô, não cai não, incaível. Não tem caível não, já sabe, o Grêmio já caiu em crise, já caiu até o último rebaixamento do Grêmio, o Grêmio era superavitário, pô. O time cheio de dinheiro e caiu. Então, de vez em quando, é simplesmente porque o campeonato não aconteceu, você demorou para fazer alguma coisa e o Grêmio, talvez, consciente disso, mexeu logo. Então, dito isso, esse jogo é um confronto direto dentro desse aspecto, porque o objetivo inicial do Vitória é a permanência. A forma como o Vitória se comportou na última vitória que ele teve em casa, no Brasileiro, né? Porque em casa perdeu, na verdade, perdeu no Cerro Largo, do Uruguai. Mas já que foi em cima, a vitória em cima do Fortaleza, foi um jogo bem disputado, mas um jogo onde o Vitória buscou o resultado do início ao fim. Não acho que tenha qualquer indício que vai ser diferente desse jogo contra o Grêmio, sobretudo um Grêmio que não é só porque chegou o Mano Menezes que agora, beleza, meu irmão, acabou o Quinteira, mano, agora vai. Pode até acontecer, mas não é só por isso não, meu irmão. O time vinha mal e vinha mal assim, valendo. A mudança para ser de Quinteiros para Mano ser uma mudança realmente considerável no time, é até para você pensar até a forma, o comportamento dos jogadores, porque assim, eu não consigo enxergar uma mudança tão grande de um time que vinha tão mal. Eu imagino o Vitória com algum favoritismo nesse jogo. Nas odds da Bet Nacional, tá? Vitória 2,43. Basicamente o mesmo favoritismo que dão ao Ceará. Tá? 2,43 para o Vitória, 3,10 para o Grêmio. Ou seja, não é nas tão odds grande da a Bet diferença, Nacional, né? nas odds da Bet Nacional enxergam esse jogo exatamente no mesmo degrau que enxergam Ceará e São Paulo, tá? E talvez seja por aí mesmo. No entanto, eu acho que pelo contexto de um São Paulo reserva, a odd do Ceará tende a baixar. Então não é nem pelo Ceará, é pela forma com que o São Paulo está enxergando esse jogo, está sendo escalado para esse jogo. O Grêmio não. O Grêmio vai para uma partida crucial contra o Vitória. O Grêmio vai 100%, seriedade máxima. E isso faz uma diferença muito grande, tá? Seguindo aqui, a gente já está fechando esse nosso pré-jogo, essa nossa pré-rodada, e a gente tem a partida de um time que atravessa uma turbulência, uma dificuldade em engrenar na temporada muito grande, que é o Cruzeiro. Tá? Esse Cruzeiro que na Sul-Americana
perder os 3 jogos, que no Brasileiro esboça uma reação. Teve aquele 3-0 sobre o Bahia, 2 rodadas atrás, jogando bem, mas longe ainda de mostrar o futebol que justifique o porte do investimento. Tá Leonardo Jardim deixando Dudu e Gabigol como reservas, o que naturalmente eleva a pressão de quem está em campo, do próprio treinador, e tem pela frente um jogo em que a gente considera obrigação de vitória, porque o Vasco tem um quê de juventude, né? O Vasco como mandante tem uma face, o Vasco como visitante tem outra face, né, Minhoca? Tem essa questão do mando aí, onde o Vasco, muitas vezes, fora de casa, não consegue se sobrepor, né? Tem muita dificuldade, apresenta futebol bem ruim, foi assim contra o Corinthians, assim também contra o Ceará, apesar de ter diminuído o placar ali na reta final, mas sem apresentar um bom futebol. O Cruzeiro é curioso, esse caso aí dos medalhões, né, do elenco, porque quando teve aquele empate contra o São Paulo e logo na sequência venceu o Bahia, parecia ser um caminho ali para Léo Jardim meio que conseguir trabalhar com uma certa tranquilidade. Só que aí vieram os resultados negativos. Perde para o Bragantino, perde na Sul-Americana e aí volta, assim, quando você tem um elenco pesado quanto esse, né, com Fagner, com Fabrício Bruno, Cássio, Dudu, Gabigol, na hora que o resultado não vem, esses jogadores, se você não tem o controle desse elenco, desse vestiário, isso pode ser um problema. E o Cruzeiro, desde o começo da temporada, já com o Diniz, tem atravessado essa grande dificuldade. Então, assim, se o Cruzeiro conseguir apresentar o nível de futebol que apresentou contra o Bahia, que foi na penúltima rodada que jogou, pode ser que consiga prevalecer pelo fato também do adversário Vasco não ser um grande visitante. Mas é um confronto, né, que curiosamente esse jogo vai ser até da Record / Cazé TV, né, esse jogo vai ser exclusivo também da TV aberta. Então, é um confronto que tem um contexto de pressão. Porque, é bom lembrar, Carille, que é o treinador do Vasco, também é questionado. Conseguiu resultados dentro de casa, né? A semana passada, no Brasileirão, teve o confronto contra o Flamengo. O mando era do Vasco, apesar de ter jogado no Maracanã, jogou no São Januário, mas conseguiu fazer um bom primeiro tempo. Então, mas uma nova derrota fora de casa fica aquela coisa também de questionar o trabalho de Carille. São 2 treinadores que eu diria que, se não consegue resultado, o derrotado sai mais pressionado. Mais ainda Léo Jardim, porque Léo Jardim já vindo uma sequência ruim. Essa recuperação foi muito curta naquele São Paulo, Bahia, muito pouco para cravar que o Cruzeiro de fato estava mostrando uma recuperação. Cássio, como é que você enxerga esse jogo? Tá nas odds da Bet Nacional, um favoritismo do Cruzeiro 1,93, o Vasco 4,03, o que mostra um pouco isso que a gente traz, né? O Vasco é um time de 2 faces. Dentro de casa é capaz de vencer os adversários, mesmo como mandante, sem ser em São Januário, fez um clássico duro contra o Flamengo, garantiu um 0-0, mas encarando um Cruzeiro em turbulência, é apontado como um time de baixa chance de vencer o jogo, né? 4,04 é uma odd muito alta, né, para o Vasco. Tem um aspecto para essa partida que pode estar passando um pouco assim à parte, que é a localização do jogo, né? O jogo vai ser no interior, vai ser em Uberlândia, no Parque do Sabiá. O jogo não vai ser em Belo Horizonte, não vai ser no Mineirão, não vai ser no Independência. Mas a turma do Vasco chega, viu, em Uberlândia. A do Cruzeiro também, certamente. Mas assim, sim, o gramado não é gramado de arena. Assim, pode estar até organizado, mas já a última vez, jogos que eu vi na TV naturalmente, não é um gramado compatível com o do Mineirão ou com o do Independência. O estado é enorme, tá? Hoje acho que cabe mais de 40 mil, quando o final do era 75 mil. A seleção brasileira já jogou lá. É uma das cidades do interior que já recebeu a seleção brasileira. Ribeirão Preto, Campinas, Campina Grande, na Paraíba, enfim, algumas cidades do interior já receberam, e Uberlândia. E a chance do Vasco aparecer é razoável também, viu, Fred? Então, nesse caso, eu acho que o mando de campo, não sei se foi só uma vida de mando de campo, se foi para despressurizar um pouco o ambiente lá em Belo Horizonte pelo momento do Cruzeiro, mas esse jogo ser onde vai ser, eu acho bem oportuno para o Vasco. Assim, o Vasco tem, eu concordo com o que você falou em relação a jogos fora de casa, mas
o Cruzeiro vai perder um pouco do seu mando de campo também. A qualidade do gramado vai ser ruim, não vou dizer nem que vai ser ruim, mas que não vai ser a ideal para os dois lados. E a atmosfera que esse jogo vai ter, eu coloco o Vasco como um potencial candidato a fazer uma surpresinha como visitante nessa rodada. É isso, tá? Um jogo aberto, um jogo bem aberto. Em relação a apostas aí nesse jogo, eu fugiria aí de qualquer uma das opções. Não dá para confiar no Cruzeiro, não dá para confiar no Vasco, tá? Enfim, o empate acaba até sendo um muro razoável e factível para essa partida. Fechando a sexta rodada, literalmente, às 8h30 do domingo, tá? O Santos, que também vive ali um campeonato com turbulência, o Santos recebe o Red Bull Bragantino, esse sim, né, depois de uma projeção para uma temporada difícil, para um brasileiro difícil, o time encaixou uma sequência de vitórias e se posiciona bem no campeonato, tá? As odds da partida dão favoritismo ao Santos, muito parecido com a relação Cruzeiro e Vasco. Santos 1,98, Red Bull Bragantino 4,18. Mas é uma partida aberta, viu? O Santos na zona de rebaixamento, pressionado. E esse Red Bull Bragantino tem se mostrado um time bem frio. Um time que, se você deixá-lo vivo na partida, se você deixar a partida confortável, ele vai ali dosando tempo, time muito frio, muito letal. E eu acho que tem jogo aí, tá? Esse favoritismo do Santos talvez não seja tão interessante assim quanto as odds sugerem. Tem esse contexto aí. O Santos que enfrentou o Bragantino nas quartas de final do Campeonato Paulista e eliminou o Red Bull Bragantino exatamente com o seu mando de campo na Vila. Só que naquela época era até um Neymar com uma sequência, né? O time até bem e tudo mais, mas os jogos do Santos têm sido bem complicados, né? O time caiu muito de rendimento, tem tido dificuldade muito grande, apesar de ter contratado até um dos principais jogadores que eu vi nos últimos anos aqui na América do Sul, que é o Rollheiser, né, o argentino, mas até agora não conseguiu se valer ainda muito dentro do elenco. E, ao mesmo tempo, o Bragantino, né, que a gente já falou isso em outras edições, por não ter essa pressão, né, o fato de não ter cobrança muitas vezes, faz com que o Bragantino, às vezes, consiga somar seus pontos em contextos propícios, pegando adversários que estão em crise, até mesmo adversários mais tradicionais, com torcida e tudo mais. Então pode ser isso que seja um fator importante para o Bragantino, que está muito bem no campeonato, né? Largou com aquele empate contra o Ceará, buscando aquele 0-2 para 2-2 e quase ganhou a partida. E o Santos tem que fazer valer o seu mando de campo, que foi o que pesou na última partida, né? Que acabou vencendo, mas é bom lembrar, já tropeçou também nessa Série A, né? Naquele jogo que chegou até virar para cima do Bahia, mas tomou um empate. Então é um jogo que eu também considero bem aberto, mas ainda vejo o Santos com um leve favoritismo, porque é um campeonato, né, Fred, que a gente tem visto muito. O mando de campo não é determinante para ganhar, mas te coloca um pouco mais numa situação favorável. E as próprias odds, Minhoca, todas, né, todas dessa rodada, nenhuma exceção, todas. Aliás, tem uma única exceção, o Atlético Mineiro contra o Mirassol. Né, o jogo é em Mirassol e o Atlético é apontado como favorito. Mas muito na conta ali, né? 2,44 para 3,01. Os outros 9 times, sim, inclusive o Sport, que não venceu ninguém, tá, são considerados favoritos. Né? Até o Botafogo do Fluminense. Sim, até o Botafogo do Fluminense. Claramente, é um clássico no Rio. Claramente o Fluminense vive o melhor momento e as odds estão ali. E aí pesa um pouco do histórico. Mas lembrando, viu, sobre o Santos ainda está sem treinador. Né? Sim, então, César Sampaio, né? Que é César Sampaio que está lá, por enquanto. Tem uma especulação, já falaram de Ramon Dias. O Santos, como eu até já falei em outros programas nossos, né, que o Santos parece não ter o norte, né? Ele vai especulando todo tipo de jogador, todo tipo de treinador nesse momento, e a gente não sabe por qual caminho o Santos vai trilhar. A grande questão é que parece ser um clube muito preso à imagem de Neymar, né? Neymar está lesionado, e aí se torna um outro Santos.
se tivesse em condição, talvez a gente projetasse, e no próprio audioguia que fizemos, tivemos essa dúvida. Como vai ser o Santos no Brasileiro? Vai ser com o Neymar jogando bem? Vai ser com o Neymar lesionado? Nesse exato momento, é com o Neymar fora, né? Não podendo ajudar a equipe santista. Para esse jogo, Minhoca, Neymar, Soteldo e Barreal fora. Tá? Desfalques importantes. E Neymar, ele segue sendo uma peça tão decisiva nesse Santos e ao mesmo tempo tão difícil até achar um adjetivo. Ele desconfigura um pouco a lógica do Santos enquanto um time padrão. Porque enquanto César Sampaio trabalhava, Neymar anunciou a formação titular. É um grau de interferência para alguém que não tá jogando. Tá? Claro que César Sampaio não confirmou, mas já tem uma escalação do Santos circulando, assinada por Neymar. Tá? Que é Gabriel Brazão no gol, Luizão, Zé Ivaldo, Gil Escobar, João Schmidt, Diego Pituca, Rolheiser, Gabriel Bontempo, Guilherme e Tiquinho Soares. Neymar que divulgou isso. Por que Neymar divulgou isso? Sabe? Para ajudar a turma do Cartola a escalar jogador, né? É um grau de interferência aí. Fica uma coisa descompensada, né? Assim, É isso. Assim. E aí é onde entra as dúvidas, né? Porque claro que o Neymar é um ídolo, chegou e tudo mais, o torcedor gostou, mas aí aquela coisa, é onde entra a própria hierarquia, porque também há um tempo atrás falavam muito que a família Neymar, né? Não só ele, mas também como pai, ia investir, talvez ia para se tornar uma SAF e aí eles serem os principais investidores, mas é uma grande questão, e tudo fica em volta do nome do Neymar. Nesse exato momento, o clube Santos fica muito ofuscado, né, com a chegada dele. Outra informação importante sobre escalação para esse jogo é que depois de muito tempo, Cleiton perdeu a posição, né, como titular do gol do Red Bull Bragantino. Só que aí Lucão torceu o tornozelo e Cleiton está de volta. Tem goleiro que é assim, meu irmão, que para sair é difícil. Perdeu a posição, aí logo quando ganha a posição, Lucão torce o tornozelo e Cleiton já está de volta aí, titular mais uma vez. Muito bom o ambiente com essa informação. Reassumindo sua titularidade aí do gol do Bragantino, tá? Então é isso. Dessa forma a gente fecha nossa pré-rodada, tá? Pré-rodada número 6. E dentro do canal do 45 Minutos traremos a cobertura de todos os jogos envolvendo os clubes do Nordeste, ou seja, Sport Fortaleza, Ceará e São Paulo, Palmeiras e Bahia, Vitória e Grêmio. A gente tem uma cobertura, um programa específico para cada uma dessas partidas. E na noite de segunda-feira, por volta das 10h30 da noite, ao vivo, um super raio-x para analisar tudo o que aconteceu na rodada e como fica esse Campeonato Brasileiro. Então, no final desse programa, a gente deixa o convite. Se você está nos assistindo no canal do Game Arena, segue o 45 Minutos, conhece o 45 Minutos, uma forma diferente de acompanhar o futebol brasileiro, com mais aprofundamento, com mais camadas, para além do que acontece nas 4 linhas e com foco no futebol do Nordeste. Se você está nos assistindo no 45 Minutos, dá uma chance ao Game Arena. Você que quer ver vídeos sobre o futebol para além do Nordeste, se você quiser ver vídeos sobre outras modalidades e muito e-esporte, tá? O Game Arena é um canal que nasce desse universo do esporte, dos games, e aí no canal há essa junção de conteúdos para você que curte, tá? Tanto esporte quanto e-esporte. Valeu, galera. Valeu, Cássio. Valeu, Minhoca. Mais um conteúdo da gente no ar e a gente se reencontra na próxima semana. Abraço. Tchau, tchau.